Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da nossa série, onde estamos desenvolvendo juntos um blog do zero, utilizando o Next.js, Tailwind e o HighGraph para consumir a API com os dados e apresentar ele de forma dinâmica para o usuário. Então a gente já configurou nosso projeto, desenvolveu nossa interface e na última aula a gente falou de responsividade. Então a gente deixou nosso projeto 100% responsivo e agora a gente vai partir para a configuração aqui no HighGraph. Então, se você não conhece, o HighGraph ele é um CMS, um Headless CMS, onde a gente vai estar utilizando para fazer a publicação dos posts e consumindo a API dele para carregar esses posts lá no nosso front-end. Então ele fornece uma API em GraphQL e a gente vai estar passando aqui com vocês etapa por etapa de configuração para em seguida a gente consumir os dados lá no nosso front-end. Então, para iniciar, quem não tem conta ainda aqui pode vir aqui no Get Started e fazer o seu registro. Aí ele pode fazer login com Facebook, GitHub, Google ou criar uma conta com e-mail e senha. Eu vou fazer meu login aqui. Aqui eu já tenho alguns projetos que eu criei, que eu usei com ele. Ele traz pra gente alguns projetos também, alguns projetos já pré-definidos aí, ficam prontos para o usuário, se quiser reaproveitar. A gente vai criar um novo projeto em branco. Então você vem aqui em adicionar projeto, vai precisar dar o nome aqui ao projeto, se quiser uma descrição, e a gente vai selecionar a região. Então eu vou chamar de blog tech, só que eu já tenho um blog tech aqui criado que eu usei para teste, para montar a aula. Então vou criar um blog tech 2. Descrição ela é opcional, vou deixar em branco. E aqui é a região da CDN aonde vai estar hospedado o nosso projeto. Então vamos para mais próximo aqui, no caso São Paulo, e vamos clicar aqui em adicionar projeto. Ele demora um pouquinho para carregar e configurar. O HighGraph ele tem um plano free bem generoso. A gente consegue fazer até 1 milhão de chamadas mensais a API e só tem um limite aí de tráfego de 100 GB também dos ativos. Então um limite de 100 GB é uma quantidade boa também para a gente estar trabalhando. Então é ideal para projetos assim pessoais ou pequenos projetos, dá para usar tranquilo. Eu mesmo tenho um projeto que eu uso o HighGraph em produção e até hoje eu não tive problema, não precisei ir para o plano pago. O plano grátis ele atendeu tranquilamente. Então aqui aqui ele traz as estatísticas. Então são 1 milhão de chamadas por mês que a gente pode estar fazendo. Beleza? Então aqui é a parte inicial do projeto. A gente vai trabalhar com a ideia de esquemas e models. A gente precisa configurar os esquemas, que são as coleções dos objetos. Ele é formado por diversos models, um ou mais models, né? É o que forma o nosso esquema. E os models eles funcionam como tabelas. Da mesma forma que a gente tem no banco de dados tradicional as tabelas, os models a gente pode comparar assim, dessa forma. Eles funcionam como tabelas dentro do banco de dados. Então, para a gente fazer isso, a gente vai aqui no menu lateral, na parte de esquema. E se você observar aqui, a gente pode trabalhar com models, com componentes, com algumas fontes remotas e com enumerações. No nosso caso, a gente só vai precisar fazer uso aqui dos models, que já vai ser suficiente para a gente customizar aí nosso blog. Então, como a gente está tratando de um blog,
a gente vai precisar apenas fazer o consumo dos posts. Então, dessa forma, a gente poderia criar um único model, que é o model de post, e dentro dele vai ter todos os campos necessários para enviar para o nosso front-end. Então vai ter o título, o subtítulo, autor, a imagem, o conteúdo. Só que para mostrar um pouquinho como é o funcionamento aqui do HiGraph, eu vou criar dois módulos, um de post e um separado para autor. Então a gente vai ter um específico para cadastrar os autores, caso a gente tenha mais de um, e um model só de post. Então eles vão estar ligados entre si, e aí a gente vai ver como funciona esse relacionamento aqui dentro do HiGraph. Então, para iniciar, a gente vai adicionar aqui um primeiro model. Pode vir por aqui, ó, ou nesse botão para adicionar. E aqui o display name, a gente vai chamar ele de post, iniciando com letra maiúscula. E aqui ele já preenche automaticamente os demais. Aqui é o ID da API e o plural dele, como ele vai ser apresentado. Se você quiser, você pode colocar uma descrição, é opcional. Vou adicionar aqui nosso primeiro model. Beleza. Depois de criado o primeiro model, aí você pode observar que ele criou aqui o post e ele já traz um que é padrão do sistema, que é o asset. Esse daqui ele vai ser utilizado para a gente armazenar os ativos do nosso projeto. No nosso caso aqui vão ser as imagens. Então, as imagens que a gente vai usar de capa do nosso post, a gente vai utilizar esse model aqui que já é criado por padrão. Voltando aqui para o model de post, a gente vai precisar agora construir aqui os campos desse model. Então imagina isso aqui como uma tabela, tá? Então dentro da tabela a gente vai ter os campos que precisam ser preenchidos pelo usuário. Então aqui ao lado a gente pode adicionar os campos de acordo com cada uma dessas configurações. Então são campos voltados para string, para texto, para número aqui, ó, integer, float, campo booleano, data. Então a gente tem toda essa diversidade aqui de campos. E no nosso caso a gente vai precisar dos seguintes campos. Vamos precisar de um campo para o título, um campo para o slug, que vai ser justamente a gente vai reaproveitar o título do post para criar o slug de forma automática. Então quando o usuário digitar lá na URL o nome do blog barra post barra o nome do post, esse aí é o chamado slug. Então mais ou menos isso aqui, ó. Vamos supor que aqui seria post barra como criar um blog com Next.js. Isso seria o slug da nossa página. Então a gente vai utilizar título, slug, o subtítulo vai ter um relacionamento com o model de autor. A gente vai ter também a cover, que vai ser a nossa imagem, e vamos ter o conteúdo. Então vou começar aqui adicionando o campo de título. Então ele vai ser do tipo singular text. Aí eu vou clicar aqui para adicionar. Então ele é mais indicado para títulos, cabeçalho. Então vou chamar ele de title. E aqui eu vou precisar fazer algumas configurações. Ele já vai vir por padrão como string. E vou dizer que eu quero aqui nas validações que ele vai ser um campo obrigatório. Então vai ser necessário que o usuário preencha esse campo para poder gravar aí as informações. Então adicionei aqui o primeiro. O segundo eu vou utilizar aqui, ó, o slug, que aí eu vou chamar de slug mesmo. Vou dizer que eu quero gerar aqui um slug a partir de um template. E no nosso exemplo aqui, ele vai ser com base no nosso título. Então o slug ele vai ser construído
em cima do que a gente digitar aqui dentro do título de forma automática. Também quero que ele seja um campo obrigatório. Ele já vem por padrão aqui como um campo único, porque aí como vai ser uma espécie de ID, vamos chamar assim, o slug ele não pode se repetir, já que a ideia não é repetir o mesmo post várias vezes. E ok, eu acho que de configuração aqui para slug seria isso. Vou adicionar também esse campo. O próximo campo que a gente vai adicionar é o subtítulo. Ele já vai ser um campo de multiline, que aí é usado para descrição. Vou colocar aqui subtitle. Se quiser também pode adicionar uma descrição para esse campo, é opcional. Vai ser um campo também obrigatório e vou adicionar aqui. Em seguida a gente vai criar o cover image. A gente vai adicionar ele como um asset. Aqui ó, eu vou chamar ele de cover image. Aqui também vai ser um campo obrigatório. E por último a gente vai criar um campo de conteúdo, que é onde o usuário vai digitar de fato a publicação aqui do post. Então ele vai ser do tipo rich text aqui, que ele vai criar um editor de texto pra gente. Eu vou chamar ele de content. Também vai ser um campo obrigatório e de configuração eu acho que é isso. Após ele adicionar aqui, a gente finaliza essa primeira parte aqui, que é a configuração desse model post. Já está praticamente pronto, tem tudo que a gente precisa aí para publicar o nosso blog. A gente vai agora criar aqui um outro model, que é o model de autor, onde a gente vai estar registrando todos os autores de cada postagem aí, depois fazendo o relacionamento entre esses models. Então da mesma forma que a gente fez com o model post, nesse model aqui a gente vai adicionar os campos. Nele eu vou colocar um single line para a gente gravar aí o nome do autor. Ele vai ser um campo obrigatório. E eu quero usar esse campo como um título. Então o nome que a gente digitar para o autor ele vai ser usado como título lá dentro dos conteúdos quando a gente estiver preenchendo as informações. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Um outro campo que a gente vai criar basicamente é o nome. A gente poderia criar um campo com a imagem, por exemplo, que seria a foto do autor. Se quiser carregar isso lá no front-end, poderia criar aqui outros dados também do autor, biografia, algo desse tipo, mas a gente vai fazer bem básico, só o nome a gente vai guardar e vai criar aqui agora o relacionamento entre as tabelas. Então a gente vai fazer a referência aqui desse model autor com o de post. Aqui eu quero que a gente vai permanecer com essa mesma configuração marcada. A única mudança aqui que a gente vai fazer é aqui, ó. Qual a referência? A gente vai referenciar ao model de post. Então no caso aqui é uma referência, ela é em dois sentidos, né? Do autor para o post, quanto do post para o autor. Aqui abaixo eu vou dizer que um autor ele pode ter vários posts. Então, um autor ele pode ter vários posts. E aí eu dou o OK. Mais embaixo, ele pede para configurar a referência. Aqui a visibilidade para leitura e escrita. Vou continuar. Isso aqui não precisa mexer. E aqui também a configuração reversa aí do campo. Mesma coisa, a gente não precisa mexer.
É basicamente isso. A gente só precisa selecionar que o relacionamento é de 1 para muitos. Então dizer que um autor ele pode ter vários posts. E aí no caso o inverso seria um post só vai poder ter apenas um autor, que é o que faz sentido. E aí, ó, automaticamente ele já cria esse campo aqui pra gente de posts, que é uma referência, e lá no model de post ele também cria uma referência para o autor. Então, dentro de post, cada post ele só vai ter um autor. Já aqui, dentro de autor, ele pode ter vários posts. Então ele já traz até no plural aqui, de acordo com o tipo de referência que a gente definiu. Para finalizar então, a gente pode vir aqui, ó, no menu lateral, e aqui na parte de conteúdo é onde a gente vai publicar algum conteúdo, alguma coisa. Então, aqui eu estou com os dois models que a gente criou, o de autor e o de post, ele está em branco aqui, ó, tanto um quanto o outro. Aí eu vou começar criando aqui um autor, só para teste, vou colocar aqui meu nome mesmo. E vou salvar. Aqui a gente tem a opção de adicionar a um post existente ou criar e adicionar um novo post. Se a gente já tivesse alguns posts já cadastrados, era só clicar aqui e ele ia trazer a relação de posts que existem para a gente adicionar esse autor. Ou a gente pode vir aqui e adicionar e criar. Mas vou voltar aqui para vocês verem como é que fica o painel. Ó, ele já traz o stage como publicado, o ID, a data de criação, quem foi que criou, no caso meu usuário, a data de atualização, quem foi que atualizou e o nome, que é o campo desse model, que foi o nome do autor aqui que eu preenchi. Aqui em post a gente vai adicionar também, e aí ele traz todos os demais campos que a gente tinha gravado na configuração lá do model. Então a gente precisa criar aqui um título, vou colocar aqui título e exemplo. Aí se você observar, o slug ele já está sendo preenchido de forma automática, porque a gente colocou para utilizar um template de acordo com o título. Então automaticamente o que a gente colocar no título ele já vai montar o slug com base nisso. Aqui para o subtítulo e para o conteúdo, eu vou utilizar aqui um site gerador de Lorem Ipsum para ajudar a gente aqui. É texto meio que aleatório, vou copiar aqui só para a gente não perder tempo digitando nada lá. Vou copiar aqui, colar isso aqui no subtítulo e vou copiar um texto maior aqui para colocar lá no conteúdo. Então aqui eu vou colar ele como texto sem formatação, e aí você pode fazer a edição que você quiser aqui, pode deixar negrito, pode formatar o texto da melhor forma aqui para o seu conteúdo. Mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma, só para mostrar para vocês como é que funciona o preenchimento aqui no painel. E por último a gente tem que adicionar uma imagem, como ela está aqui como obrigatória, a gente precisa adicionar uma imagem e também adicionar o autor que criou esse post. Então quando eu clicar aqui em adicionar um autor existente, ele traz a lista de autores que a gente tem cadastrado. Por enquanto a gente só tem um, que é Lailson Sobral aqui. Então eu vou clicar ali para associar a esse autor, e aqui ele já traz o autor. E pronto, se quiser substituir o autor, só clicar, ele já traria a lista dos demais. Como a gente só tem um, vamos manter dessa forma. E por último aqui a gente vai adicionar a imagem. E quando a gente clicar em adicionar, a gente vem aqui em upload, e aí a gente tem essas opções aqui, ó. A gente pode encontrar uma imagem direto do nosso dispositivo, no caso do nosso computador. A gente pode pegar uma URL aqui e colocar, ele já vai buscar lá. Tem Instagram, Facebook, Google Drive, pesquisa na web. Eu vou continuar usando aqui o Unsplash. Vou pegar uma imagem aqui
aleatória qualquer, vou pegar essa imagem aqui, copiar o endereço da imagem, vou voltar, vou colar ela aqui. Ele vai fazer a busca da imagem lá no Unsplash e vai carregar aqui. Depois que ele carrega, é só a gente clicar aqui em Upload. E pronto, a imagem foi carregada. Ela foi carregada aqui, ó, como rascunho. A gente precisa, nesse caso, ter todas as publicações, todos os posts, autor, as imagens com status de published. Então, como publicado. Para que quando a gente configurar a API, a gente vai informar que a gente só quer buscar os dados que estão como publicado. Já que rascunho, como o próprio nome diz, é um rascunho, então pode ser que alguém esteja ainda desenvolvendo algum post que ainda não está pronto para ir para a produção. Então a API não vai fornecer esse post até que ele esteja com o status de publicado. Então, para mudar isso aqui, a gente poderia ir lá nos assets e fazer a troca, mas na hora que a gente salva aqui o post, já que a gente preencheu tudo, ele já informa aqui que a imagem ela tá como rascunho, draft. Então a gente pode marcar ela aqui, a caixinha, e clicar aqui, ó, em salvar e publicar. E aí ele vai publicar tudo. Então aqui ao lado, ó, ele já muda a informação, traz ele como publicado. Tem a data e a hora que foi publicado, quando foi criado, a última atualização, e já gera um ID aqui para esse post. Então, se eu voltar, ele já traz a lista. Então, se quiser editar, tem aqui um botãozinho para editar, é só vir fazer as alterações necessárias. Pode excluir, pode mudar aqui para retirar de publicado, né? Deixar ele como draft de novo, deletar, enfim. Tem várias opções aqui no painel. E basicamente é isso, o funcionamento aqui do HighGraph aqui no painel, vamos chamar assim de painel de controle para os usuários. Então o funcionamento é esse, depois configurado o nosso esquema com a criação dos nossos models, basicamente é só publicar agora o conteúdo. E na próxima aula a gente vai consumir essa API, então a gente vai fazer algumas configurações aqui no nosso projeto para ter acesso à API do HighGraph e consumir ela lá dentro do nosso front-end. Então fica ligado aí, no próximo vídeo a gente vai estar fazendo isso, vai consumir, vai mostrar isso em tela, utilizando o Apollo Client, que vai estar consumindo essa API em GraphQL, e eu vou estar mostrando para vocês de que forma a gente vai estar fazendo isso, qual a melhor forma da gente fazer isso, e em seguida também mostrar como a gente extrair o máximo aí do Next.js e fazer com que esse nosso blog ele tenha a melhor performance possível. Beleza, galera? Então, um abraço aí, deixa o like, se inscreve aí no canal e compartilha para que a gente possa estar trazendo mais vídeos, mais conteúdo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.